Olá, caros amigos, irmãos da Rede Amigo Espírita. É com muito prazer que aqui estamos no ar com a transmissão de mais um Página Aberta. Esse programa que discute e traz reflexões a respeito da grande obra trazida por Francisco Cândido Xavier à luz do espírito do mentor Emmanuel, na coleção Fonte Viva. Hoje nós temos do livro do mesmo nome, Fonte Viva, o ponto 12, impedimentos. E aí, como anda essa questão em nossas vidas, não é isso, Marilones? O que estamos deixando impedir o nosso processo evolutivo, pois né? Deixando, né? Porque na verdade nada é capaz. E isso a gente vai tentar ver junto com Emmanuel, essa premissa maravilhosa, que só a doutrina espírita é capaz de nos trazer de fato para nos impulsionar e fazer brilhar a luz que sempre é nossa, sempre está dentro de nós, só esperando que a gente alimente ela com a melhor das refeições, né? Exato. Luz. Então Emmanuel, né, Queiroz, como sempre, ele traz uma referência, né, para quem está nos ouvindo hoje pela primeira vez. Ele traz sempre uma referência do Evangelho, um versículo, e faz todo um esclarecimento, um aprofundamento da mensagem, né, daquele versículo. E hoje Emmanuel vai trazer mais uma epístola, né, no caso, Paulo aos Hebreus, capítulo 12, e é o primeiro versículo, né? E essa carta, Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então esse é o primeiro versículo, né? E que Emmanuel vai enxugar um pouquinho e vai trazer justamente da seguinte forma, né? Na tradução: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus 12, 1, né? Então, Emmanuel começa dizendo que por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Então Emmanuel já nos faz, né, um alerta que onde estivermos na Terra, com certeza vamos nos deparar com dificuldades. Porém, ele traz nessa primeira pontuação dele, que ele diz o seguinte: ele vai fazendo uma referência específica, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras. Então ele se retrata aos trabalhadores do bem, né? Aqueles que estão fortalecendo a sua fé e estão derramando essa fé em boas obras. Aqueles que estão buscando isso encontrará impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Que ação? A ação do bem, né? Então a todos nós, né, que nos propomos a seguir nesse caminho, né, do Mestre Jesus, onde vamos buscando a cada dia desenvolver em nós os nossos talentos, as nossas virtudes, a nossa transformação moral. Que tudo isso são boas obras. Isso, né? São boas obras. É aquela, tudo que você tiver em consideração, porque quando a gente fala em boas obras, né, principalmente nesse contexto que o mundo abraça de religião apenas como algo de simbologia e não como algo de vida, como o Espiritismo nos traz,
as pessoas levam sempre por esse lado de fazer algo externo, né? De ir a uma palestra, de fazer uma caridade, Sim. de dar uma esmola, né? De sorrir para alguém. Mas as boas obras, elas compreendem, pela ótica estendida que o Espiritismo nos traz, aquela questão do que você está fazendo da sua vida para você ser melhor. Sempre melhor um pouquinho, né? Em todos os sentidos. No sentido da convivência, no sentido do conhecimento intelectual, no sentido dos seus sentimentos, né? Do que domina o seu modo de pensar, o seu modo de agir, refletir e, consequentemente, o seu modo de vida. Né? Isso tudo traz um leque de coisas que nos proporciona verificar que o Evangelho, ele é uma perspectiva para um bem viver. Não é algo que está lhe preparando para um amanhã. É algo que lhe completa no dia, na atitude, no pensamento, no aqui e agora. Porque a boa obra é aquela oportunidade, mesmo no lazer, né? Mesmo no encontro fraterno com os amigos, para uma descontração tal, você está sempre ligado na questão do sentimento de bom ânimo, no sentimento de irmandade mesmo, né? De fazer o seu encontro, trazer a sua alegria de forma a não demandar nada que possa prejudicar o outro, porque muita gente, ou mesmo a nós mesmos, porque muita gente, quando age nesse sentido de buscar uma alegria, de buscar um gozo de momento, né, para relaxar, digamos assim, para deixar de lado um pouco a questão do dia a dia, né, do estresse do trabalho, da amargura de alguma situação ou outra, vai no extravaso, né, vai no excesso. E isso não é a questão que estamos tratando aqui. Tudo, como Paulo diz, né, Maria Lourdes? Tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Porque o Espiritismo, ele não proíbe nada, ele não coíbe nada, mas ele nos dá um direcionamento muito sadio e acertado de tudo que podemos fazer, sempre balizado pelas melhores questões, pelo melhor propósito, né? De forma mais sadia possível. Exato. E a gente fica compreendendo, né, nessa análise, tanto da carta, né, quando nós estamos diante de um impedimento, de uma dor, de uma dificuldade que bate à nossa porta, né, e enche muitas vezes de sombra a nossa vida. E nós temos uma tendência a nos desesperar. Desistir, entrar em depressão, né? E muitas vezes começamos a olhar para o que está acontecendo com os nossos vizinhos e achando que tudo só acontece conosco, né? Vamos nos sentindo fracassados. Da pior maneira e da forma mais intensificada possível, porque a minha dor sempre é a pior de todas, né? É uma questão realmente de uma perspectiva bem errada, né? Bem limitada da questão, porque a vida, ela é pautada, se a gente existe 3 virtudes que inclusive os teólogos chamam ela de virtudes teologais e dizem que são infusas, ou seja, já fomos criados por Deus com elas, que são as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Observemos a sequência, né? Fé, primeiramente, porque ela abrilhanta as situações, ela nos dá uma perspectiva que alimenta a esperança, porque a esperança sem fé, a esperança é algo
que a gente enche o coração de uma perspectiva maravilhosa, mas é incerto. Mas quando ela é alicerçada na fé, mesmo essa incerteza, a gente dá uma lógica, a gente dá uma questão direcional. Porque a gente sabe que é uma dimensão segura. É a história de crer e de entender e de aceitar Deus. Esse ser que é de uma dimensão que nenhum de nós podemos alcançar. Mas ninguém viu, né? Ninguém viu, mas a gente percebe, a gente tem uma consciência inata de que ele de fato existe. E quando a gente alimenta e alicerça isso, que o governo da vida é também a circunstância desse amor divino, dessa intelectualidade maravilhosa, que tudo coloca na melhor das bases, né, para toda a criação, para todo o universo. Então a gente começa a valorizar mais o que somos, a situação que vivenciamos, as dificuldades que vão aparecendo, a família que temos, ou a ausência da família, né? As companhias ou a falta dela. Ou seja, a gente vai tudo entendendo, não é isso, Maria Lourdes? Que é uma questão passageira e de necessidade do Espírito para uma reflexão naquilo que ele pode melhorar, naquilo que ele pode amadurecer, sempre no intuito de buscar e atingir a sua felicidade. Porque nada no universo existe que não seja um propósito maravilhoso sempre. Se a gente sofre, se a gente de vez em quando perde a perspectiva, é por falta de entendimento. Afinal de contas, o que foi que Jesus disse? Vá conhecer, meu filho, a verdade, porque é só a verdade que liberta. Né? Então, nesse sentido, a gente, principalmente aquele ser que vai se apaixonando, porque o Espiritismo faz isso. O Espiritismo, inicialmente, ele dá uma paixão, ele dá um fogo muito grande na alma, no sentido de você buscar um propósito de elevação. Mas a gente tem que diferenciar dois pontos: o movimento, né, e a obra. A obra é divina. O movimento, que é formado por pessoas, ela, apesar de também ser divinos, mas é uma base em desenvolvimento, é uma perspectiva que está aprimorando-se. Ou seja, tal como eu, acerta e falha, falha e acerta, né? Então, se eu entendo isso, então eu começo a valorizar não a questão do outro, pelo endeusamento, né? pela aquela questão de eu achar que o outro, né, é espírita e ele está dando sempre o melhor de si. É óbvio que ele está dando sempre o melhor de si. Mas no momento que ele falhar, no momento que ele não digamos assim, favorecer-se com o que a doutrina, a revelação favorece e mostra, é porque ele também, como nós, é um ser falho, é um ser em perspectiva que está crescendo em desenvolvimento. E esse erro, quando percebido, ele vai ser uma ponte para um acerto. E Jesus falou tão maravilhosamente isso, né? Naquela questão do não julgueis para não ser julgado. A gente precisa desse entendimento. E a gente precisa também reconhecer-se não como um mendigo, não como um ser que está aqui para sofrer, está aqui para pagar, como muitos dizem. Acabemos com essa ideia errônea, porque nós não somos mendigos, nem estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para aprender. Se na perspectiva desses erros, né, eu preciso reformular alguma coisa, ou eu dificultei
um pouco a marcha no sentido desse dificultar me trazer um sofrimento ou uma perspectiva de dor, não é uma questão punitiva, não é uma questão de algo que esteja tolhendo a minha base do crescimento. Ao contrário, é uma desassociação proporcionada pela minha atitude no erro, que me tirou um pouco do foco do que é a harmonia do pensamento divino, favorecida pelas suas leis universais e imutáveis, que é de todo harmônico, que é de todo de a paz, tranquilidade e felicidade. Quando uma nota ela destoa do todo, é lógico que se percebe, né? É lógico que é como se você estivesse andando por um caminho de pétalas e de repente você quisesse sair daquele caminho e fosse para as laterais onde estão os espinhos. Inevitavelmente aqueles espinhos vão te cutucar, eles vão te ferir. Não porque a lei quis que fosse assim. Você é que escolheu naquele momento uma perspectiva de caminhar de forma errada. Mas quando você percebe, e aquele aguilhão ele vai não só para você perceber, mas para que você entenda que precisa voltar para a base da harmonia, né? Para a base de um caminhar melhor. Então, a lei de Deus ela jamais entra naquele base de punir, mas de corrigir, de fazer com que você, e todas as perspectivas, tudo que nos envolve, não está no sentido de nos fazer pagar, mas está no sentido de nos dar um entendimento melhor, um burilar, né? Esse burilamento, ele vai nos proporcionar um fortalecimento e o entendimento da verdade de que isso, do que isso seja, vai alimentar fé e esperança para que eu possa promover, enfim, a caridade. Caridade comigo e a caridade para com todos, né? Então a gente tem que ter essa perspectiva. O universo não é punitivo, o universo ele é harmonioso, mas em algumas circunstâncias nós precisamos retificar o nosso caminhar. E entendendo isso, a gente prossegue firme, né? Isso. Então, continuando aqui, né, com Emmanuel, diante disso que Queiroz falou, Emmanuel vai nos trazer justamente algumas colocações. Hoje, né, é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ou ao teu ideal. Aflige-te-ás com o fel de muitos lábios, que te merecem apreço. Então, como a gente vai lidando com essas situações, com essas energias de fracasso, não é? De falha dos companheiros, de perseguições, muitas vezes das mentiras que possam envolver-nos. Quando nós estamos diante de qualquer dessas aflições, dificuldades, impedimentos, nós entramos mais na lamentação, né? Nós nos lamentamos porque isso está acontecendo, mas... Porque a gente sai de uma sintonia de harmonia e entra numa sintonia doente, né? Destoante da realidade. Uhum. Aí vem o adoecimento, vem a perspectiva de você sentir-se diminuído, né? Porque você sai daquela conjectura. Então, nós vamos, nesses momentos que nós estamos diante das aflições, ficamos tão presos a isso que não vamos compreendendo, né, o que aquilo pode estar nos trazendo de aprendizado. Muitas das vezes nós não vamos ver aquilo como aprendizado. Pelo contrário, as preocupações vão nos cegar diante da realidade, né? E isso
nós sempre vamos fazendo na maioria das vezes, nós vamos fazendo aquela pergunta básica: por que isso está acontecendo comigo? Né? E nunca, ou quase nunca, não podemos generalizar, para que isso está acontecendo comigo, que tem toda uma diferença. Ou aquela frase mais reduzida: por que comigo? Não, é justamente, né? Por que comigo? Porque isso está acontecendo comigo, ou por que comigo, mas nunca, repetindo. E o ideal seria, e será, que a gente, numa circunstância dessa, possamos dizer: para quê? Qual o objetivo disso na minha vida? Porque quando a gente se refere no sentido do objetivo que aquilo está acontecendo, nós vamos ter uma outra análise. Nós não vamos entrar na vitimação, né? Sermos vítima da circunstância, dos impedimentos, e isso nos colocar, às vezes, num trabalho que estava indo tão bem, nós cairmos em desânimo. E é incoerente, porque nós precisamos acreditar que ninguém está esquecido por Deus, né? Sabendo que Deus é esse Pai amoroso, que faz, né, nos dá todas as condições. Nós é que muitas vezes não reconhecemos as condições que nós temos para fazer o melhor trabalho evolutivo que nós precisamos fazer nesta terra, enquanto estamos a caminho. Como disse o Jesus: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. E a gente acha que essa reconciliação é externa, é fora. É dentro também, dos inimigos internos que estão dentro de nós, não é? Dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas insatisfações. Então, esses são os verdadeiros impedimentos, né? Então, quando nós vamos sendo capazes de olhar para nós, para as nossas reais dificuldades, porque o outro, meus irmãos, é apenas um mecanismo para abrir uma porta que está em mim, ou uma janela que está em mim, de dificuldades ou de soluções. Ninguém é responsável diretamente pelo nosso sofrimento interno. Nós podemos ver determinadas situações como aflições ou como mais um momento de aprendizado. Isso vai estar por nossa conta, nossa escolha, né? Então, porque Deus, Ele não brinca com as nossas vidas. Imagina, nós somos nossas emoções nem sentimentos. Como diz, né? Cazuza na música, será que nós somos cobaias de Deus? E nós sabemos que não. Deus não brinca com a nossa vida, né? Como Einstein mesmo disse, né? Deus não joga dados. Exatamente. Isso não é um jogo, mas é um movimento individual de cada um, de compreensão da sua própria estrutura de vida. E isso é extremamente libertador. No meio, como nós às vezes vamos nos colocando com milindres, com dificuldades, né? É como Emmanuel coloca: sofrerás de quanto em quanto a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. Ou seja, fazendo você parar, né, o seu crescimento, ou negar, inclusive, né, a negação da própria vida, porque quantas pessoas não entram no estado Sim. depressivo tal, que simplesmente se apagam. E se a gente pudesse compreender, e é necessário que a gente possa chegar a essa compreensão, que ou a experiência feliz ou a experiência que possa trazer algum sofrimento, todas são aprendizado. Quantos de nós não já passamos por momentos de aflição, de sofrimento, e que depois daquilo passado nós compreendemos e nos tornamos com certeza mais fortes diante de um outro momento que possa vir, e compreendemos como aquilo nos ensinou, né? Por isso que Paulo traz: põe de lado todo impedimento, ou seja, não deixa que esses impedimentos sejam mais importantes do que o objetivo da tua vida. Porque, meus amigos, é tão interessante isso. Nós temos uma tendência a colocar o problema como maior do que as próprias soluções. Nós colocamos problemas insolúveis que não vamos encontrar soluções, são impossíveis. Nós vamos colocando isso na nossa cabeça.
são impossíveis de ser solucionados, nós não vamos conseguir. Isso, nesse momento, nós repetimos muito isso aqui, né, nos nossos encontros. Esse momento, inclusive, que nós estamos vivenciando a nível da crise, né? Como nós temos uma tendência a trazer a catástrofe, né? Como o pessimismo, o pessimismo, né? como se isso não pudesse ter solução. Nesse momento pode estar difícil. Ou que fosse trazer uma perspectiva de grande dificuldade em que todo mundo vai sofrer intensamente. Por que pensar desse jeito? Por que não pensar que é algo que está nos proporcionando um aprendizado novo, né? Um refletir de valores, Maria. Mudança de comportamento. E de valores mesmo, porque se eu valorizo muito o econômico, se eu valorizo muito a questão do ter, está na hora de eu começar a pensar no ser. Observemos essa perspectiva, esse pensar, né? O ser, a essência, a luz, ele tem sido deixado de lado por muito tempo. E o que é que isso tem nos proporcionado para a vida? Para a circunstância do que a gente enxerga aí. Hoje mesmo eu vindo do trabalho para casa, eu estava ali ouvindo a rádio CBN e no repórter falando, né, que 2015 foi considerado o ano mais quente das últimas décadas. Desde que começou a ser monitorado o clima, lá vai, não sei o quê, 2015 bateu todos os recordes de aquecimento. E isso está proporcionando um desajuste. Pode proporcionar, inclusive, fim de cidades, né? Dificuldades tremendas. A gente vê aí a resposta da natureza ao desequilíbrio. Por quê? Porque o ser tem sido deixado de lado em detrimento da questão do ter. Consumismo sem responsabilidade, ação sem reflexão na vida, egoísmo puro e simplesmente em ação em detrimento da base de fraternidade universal em respeito a tudo que é vida, só traz isso, né? Tudo que existe no universo, não é só na Terra não. Eu disse no início e agora está vindo com mais força nessa questão que a gente está refletindo agora. É harmonia. Saiu da harmonia não é o nosso campo apenas do existir, do pessoal que vai ser afetado, não. Né? É a circunstância de como um todo. Se a harmonia é quebrada, obviamente vai haver uma resposta desfavorável e desarmônica. Então o homem está sendo convidado nesse momento de transição, onde todas essas calamidades, todas essas crises estão acontecendo em algumas situações, em alguns campos de forma, né, evidenciada, para que ele possa refletir, para que ele possa repensar. Por quê? A vida ela vai sempre alimentar a base de continuidade. De que forma eu vou chegar a isso? Se pelo caminho do uso da inteligência, colimando com o esforçar-se, né? Desenvolvendo sentimentos nobres, virtudes, fraternidade, humanidade, ou por outras vias, né? Porque a fraternidade, a unidade, vai trazer equilíbrio, mas o egoísmo vai trazer desarmonia e vai trazer descompensação, e essa descompensação provoca dor. Assim em tudo nas nossas vidas. Sim. Então é um momento não de baixar a cabeça, não de entregar-se,
ao desespero, à dor, ao pessimismo. É um momento de refletir o que é que eu estou fazendo de errado e o que é que nessa perspectiva posso contribuir para o acerto, né? Para uma melhor escolha, para continuar de fato na perspectiva do ser. Mais alguma coisa, Mary? Isso, né, nos faz refletir, né, que na verdade as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta e justamente alerta sobre as nossas atitudes perante o próximo, porque nada que está aí estamos isentos, todos nós somos responsáveis, não é? Então, nessa atenção que nós vamos dando às às dificuldades como advertência, nós vamos tendo a capacidade de refletir. Mas como nós ignoramos e achamos que a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é do vizinho, e nunca que nós temos responsabilidades. Todos nós somos responsáveis. Então, ter essa advertência que a vida vai nos mostrando, porque uma doença é uma advertência, não é? Uma dificuldade é uma advertência, para que a gente faça o quê? A gente possa parar, olhar para aquilo que está acontecendo e ver o que é que aquilo está querendo me dizer. A gente, fazendo esse questionamento, nós vamos ter justamente mais atenção à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso caminhar, e isso vai fazer toda uma diferença, vai fazer todo um movimento para que a gente possa sair desse quadro que possamos estar, não é? E poder aprender com isso, não é? Como eu posso melhorar a partir disso que me acontece. E outra coisa, Queiroz, às vezes as dificuldades vêm e nós ficamos até mais sensíveis quando isso acontece com o outro, porque nós já vivenciamos até nisso. Exatamente. O aprendizado nos ensina, a dificuldade nos ensina. A experiência, né, vivida, né? A experiência nos ensina a lidar melhor com a situação e sermos até mais caridosos, né, com os outros. Porque o que Emmanuel diz aqui na continuidade do texto, a carreira, quando ele fala de carreira, né, é corrida mesmo, é o que a gente está movimentando nesse mundo, que nos está proposta, ou seja, estou reencarnando, meu filho, a sua proposta é isso aqui, desça e faça, execute, corra, que o tempo urge, como diz a história. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Desdobrar-se no roteiro do bem incessante. As dificuldades e os empecilhos do caminho são pormenores, testes, advertências, como falou Marilude. E muitas vezes aquela coisa para nos mostrar realmente se a gente está firme naquele propósito de fazer o que propusemos a fazer, né? E aí Emmanuel pergunta: que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? Olha essa pergunta de Emmanuel. Será que eu devo me preocupar com as pessoas pessimistas, com as pessoas que estão no erro, que estão agravando a situação, né? E retardando a marcha e consequentemente a minha, né? E promovendo a imobilidade? Eu devo me preocupar com isso? Eu devo me impressionar com isso? Eu devo parar também em virtude disso? Vamos ver o que é que Emmanuel nos diz. Simplesmente ele nos lembra Paulo. O apóstolo dos gentios responde categoricamente
categórico, pondo de lado todo impedimento. Ou seja, busca soluções. Se eu vou pôr de lado, o que é que isso significa em termos de existência? Eu vou tirar do meu foco. Se eu vou colocar de lado, o meu campo de visão, eu tenho que entender que vai estar aberto para uma perspectiva de enxergar outra coisa, outra situação, outro momento. Se eu boto de lado, significa também que eu estou dando menos importância, que eu estou como se tirasse da minha frente, porque eu não estou aqui para correr, como diz Emmanuel, né? A carreira que eu tenho que dar. Então, eu vou pôr de lado, porque aí o meu foco serão outras coisas de maior importância. Não que aquilo ali eu não deva trabalhar, eu não deva me importar, mas não deve ser o foco que vai me proporcionar, inclusive, uma imobilidade, né? Que vai me diminuir a marcha. Jamais. A gente deve encarar como algo que deve ser colocado à margem, como diz Emmanuel aqui. Ele explica: colocar a dificuldade à margem não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. Não é fazer isso. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. Né? E, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Isso é fantástico. Esse fechamento de Emmanuel aqui merece aplausos de nossas partes, né? Porque, de fato, já estamos mergulhados na luz divina, só que ainda muito inconscientes. Não nos reconhecemos, né? Só que ainda muito inconscientes. E mesmo assim vivemos, e mesmo assim temos momentos de alegria, de sobressalto, de intimidade com o Criador. Imaginemo-nos conscientes, então, desse processo, dessa fonte de luz imperecível, nobre, bela, amantíssima, né? Justa. Gente, só isso é motivo para a gente sair daqui pulando e procurar correr o mais rápido possível no nosso propósito existencial. Não é? Nós precisamos compreender, não é, diante dessa fala tão bela e tão verdadeira da nossa busca que Emmanuel coloca, né, que possamos prosseguir com Jesus. E aí nós precisamos nos auxiliar de algumas questões que são importantes. Primeiro, buscar estar em conexão com a espiritualidade através das orações. Porque nós sabemos que muitas vezes os impactos podem nos balançar, mas se nós estivermos nessa conexão com a espiritualidade, se nós buscarmos nas nossas preces as melhores orientações, com certeza os espíritos amigos estarão nos propiciando orientações adequadas, não é? Então daí a importância da prece.
da meditação, de pararmos um pouco, respirarmos e refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, fazer o nosso evangelho em família. Então, buscarmos mecanismos que são luzes, né? Para que realmente a divina luz brilhe em nossa consciência, nós precisamos fazer um movimento também para o bem. E com certeza isso vamos ficando mais seguros e mais protegidos das dificuldades que possam vir, porque nós já sabemos como é essa proteção, porque nós vamos ter condição de compreender e sair melhor daquela situação. Mas quando nós nos esquecemos dessas coisas e ficamos nadando, como diz, na praia, vamos perder a oportunidade. Então, meus irmãos, a mensagem de ânimo, né, que Emmanuel nos coloca, né, nos mostra que Deus, que nos ama tanto, não deixará de atender as nossas solicitações. Mas nós precisamos também estarmos abertos para ouvir. Porque até o Cristo, minha gente, nos momentos que ele se preparava para a sua maior, vamos dizer assim, parte mais difícil da sua tarefa, ele orou. Ele rogou a espiritualidade, o auxílio. Imagine nós que estamos ainda nos primeiros passos evolutivos. Precisamos estar em contato com a espiritualidade. E tem tantos meios. Uma boa música espírita. Os programas que estão aí na internet, né, queridos? As palestras, para que a gente possa não só ouvir com esses dois ouvidinhos, mas ouvir também com o coração, né? Então, o Evangelho no Lar, um bom livro, tanta coisa que pode nos elevar o nosso bem-estar, a nossa alma e com certeza nos fortalecer. Porque nós sabemos que tudo passa, como foi dito a Chico, tudo passa. As dificuldades passam, tudo passa. Até a nossa própria existência aqui nessa terra vai passar. Mas nós precisamos buscar fazer o melhor que a gente pode a cada dia. Esse é o melhor que eu posso dar. Ainda não é o melhor? Então, o que eu posso fazer para que isso possa melhorar? Né? Para que isso esteja me colocando em situação onde eu possa ser útil. Que a gente não entre apenas na lamentação de que a casa espírita não é melhor porque o médium tal não faz tal coisa, porque fulano não ajuda. E você? O que é que você está fazendo? O que é que você está parando? Qual a sua colaboração? Nós precisamos parar de reclamar do outro e precisamos olhar para nós e caminhar no melhoramento, né, queridos? E para que a gente possa refletir a respeito, né, do nosso caminhar, da nossa individualidade, daquilo que a gente acha que seja um impedimento, não é? Que dificulte a nossa trajetória, que nos traga tristeza, que nos impute dor e desesperança. Existe uma mensagem belíssima de Meimei, né? Uma fábula trazida por Meimei pela pena de Chico Xavier, que nos faz refletir sobre os caminhos, ou, vamos dizer assim, sobre os presentes que a espiritualidade maior sempre coloca em nossas mãos. E que quando entendemos, a perspectiva da vida é Quando não entendemos, a perspectiva de vida é outra. Então, como disse o Cristo, conhecimento da verdade liberta. O Espiritismo, sendo a terceira revelação, ele traz essa oportunidade, esse desnudar dessa luz radiante que inspira, que confia, que alicerça, né, a verdade sobre todas as circunstâncias, nos dando a fé raciocinada
para o entendimento melhor da vida. Então essa fábula, ela nos traz essa reflexão. Vejamos, três rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhes rogativas. Depois de muitas orações, eis que certa vez no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os três ajoelharam-se em lágrimas de júbilo e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso, Jesus não julga, né? Sempre bondoso, determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita. E o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, um bálsamo, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a, ansioso, mas, desencanto. Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros, aqueles que tinham pedido e recebido a riqueza e a beleza, riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor. Levou consigo a pedra e começou a desbatá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou ali um soberbo diamante. Com esse diamante, adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldades em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Belíssimo. Reino de Deus que está dentro de nós, né? Então, Meimei fecha o nosso encontro da noite, que já está deixando saudade para quarta-feira que vem, né? Com esse diamante maravilhoso para as nossas vidas, para o que pensar do nosso caminhar. Que ele seja sempre belo, sempre firme, mesmo na dor e mesmo na dificuldade. Que empecilho nenhum, meus irmãos, nos faça parar, nos faça desacreditar, possa ter a força de proporcionar-nos entristecimento ou desesperação. Porque tem até uma frase popular que diz que se você tem uma dificuldade, ela jamais será maior do que o seu Deus, né? Deus, a vida, é sempre maior do que qualquer coisa. E nós somos herdeiros do universo, filhos da luz, imagem e
e semelhança do Pai. Muito obrigado pela companhia de todos vocês nesse saboroso banquete que foi nessa noite o Página Aberta, com esse título magistral para o entendimento das circunstâncias da vida que Emmanuel colocou: impedimentos. Que a vida seja um baluarte de luz sempre. Boa noite, um abraço e ficamos na paz.